a gente quer trazer a reflexão sobre adotar ou não um cachorro que a gente encontra na rua. E eu digo isso porque a gente já passou por muitas transformações da nossa opinião sobre esse assunto. Quem não conhece um pouco da nossa história, eu vou contar brevemente para contextualizar, mas a gente por muitos anos viveu em cidades grandes, como São Paulo, onde existe todo um controle de zoonose, e os animais de rua são, de alguma maneira, direcionados, a gente encontra poucos animais soltos, né, vivendo como um cão de vida livre. E os que estão soltos, na maior parte das vezes, estão em sofrimento, né? Estão doentes, recebem pouco alimento. Exato. E quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente hoje em dia tem muito contato com animais que vivem soltos, que são cães comunitários, cuidados por várias pessoas, cães que vivem em pequenas vilas, né? Tanto que a gente mora numa cidade muito pequena e a gente também percebe isso em alguns lugares que a gente passa quando a gente está viajando. E recentemente a gente teve uma experiência pessoal que mexeu bastante comigo, com a Thaís também. Recentemente, assim, anteontem, né? E a gente quis trazer aqui para vocês essa reflexão, e lembrando que tudo que a gente vai falar é num lugar de um contexto específico e não se aplica a todos os animais que se encontram em situação de rua. Isso, a gente vai trazer esse contexto e lembrando também que não é sobre certo ou errado. A ideia é a gente expandir a consciência, trazer reflexões mesmo, trazer outros pontos de vista para que a gente consiga pensar mais a respeito dessa escolha de adotar ou não adotar um animal que a gente vê na rua, tá? Pedimos que você tenha a mente aberta e absorva o que faz sentido e o que não faz sentido, tudo bem também. A gente está só querendo trazer mesmo essas reflexões. Sim. Do ponto de vista de especialistas em comportamento, em cuidado com o bem-estar dos animais, sempre que a gente passa por essas experiências de viagens e lugares diferentes que a gente está conhecendo pela primeira vez, a gente gosta muito de observar essa relação das pessoas, como que as pessoas do lugar se relacionam com os animais. Como que os animais estão, né? Será que eles estão bonitos, estão bem cuidados, tem cara de que estão doentes, de que ficam mais largados ou não? E agora a gente está no Equador, um país completamente diferente, em alguns pontos parecidos com o nosso, né? Um país tropical, latino, mas aqui a gente tem notado que as pessoas têm uma relação muito diferente com os animais e também tem um contexto muito diferente em relação aos animais de rua. Sim. Vamos começar compartilhando sobre Quito, que é a capital, é uma cidade grande, e a gente percebeu que lá é um lugar muito pet-friendly. E não só pet-friendly de permitir que os animais frequentem alguns lugares, como ir ao shopping, né, como ir junto a um restaurante. A gente percebeu que lá as pessoas realmente valorizam a interação com cães. Né? A gente observa, assim, seguranças de lojas indo interagir com cães que estão passando pela porta ou que estão ali no carro junto com alguém que está esperando no estacionamento. Né? A gente nota muito que os cães fazem muito mais parte da vida das pessoas e das famílias, eles passeiam juntos, eles brincam juntos no parque, é um pouco diferente do que a gente tem visto no Brasil. Saindo de Quito, a gente foi para uma cidade bem turística chamada Mindo, né? É uma cidade bem pequenininha, ela é conhecida porque ela era uma região de floresta que fica nas nuvens, né? Uma região montanhosa, um lugar lindo, tem muitos esportes de aventura, muita biodiversidade, muitas aves, né? Aqui a gente não está mais em Mindo, mas a gente está ouvindo um canto de ave. E em Mindo havia cachorro por todos os lugares. Nossa. Eu acho que eu vi mais cachorro do que pessoas, principalmente durante a semana, onde o movimento turístico era mais baixo. É muito cachorro, só que todos bonitos, bem cuidados. A grande maioria com uma casa, mas ficava solto. E chamou muito a atenção essa questão do comportamento também. Não eram cães que brigam a todo momento, correndo atrás de galinha, gato, motos, bicicletas. A gente não viu nada. De novo, vimos cães extremamente tranquilos, equilibrados. Passava todo tipo de gente, eles não estavam nem aí, também não ficavam super eufóricos e também não ficavam agressivos de forma alguma, né? Todos convivendo tranquilamente ali. E mesmo que não tinham uma família ou uma casa, a gente percebia que a comunidade cuida muito bem dos cães. A gente viu por mais de uma vez pessoas aleatórias parando o carro, vindo com um saco de ração e colocando diferentes pontos para vários animais comerem ao mesmo tempo, preocupado até se todos estavam comendo. A gente via que tinha às vezes um macho mais forte que vinha e queria comer
a de todos, e a pessoa ia e direcionava direitinho, assim, muito legal. Sim. Realmente de observar. E foi nesse contexto que a gente passou por uma experiência muito marcante. Sim. Quando a gente chegou nessa cidade em Mindo, no primeiro dia, a gente estava passeando na rua e, obviamente, vimos um cachorrinho muito bonitinho e fomos dar oi, né? Abaixamos, convidamos para ganhar um carinho. Ficou esse cachorrinho que a gente falou, ai, que bonitinha. Passou 2 dias, a gente foi fazer um passeio em um lugar que é no meio das montanhas, com muitas cachoeiras, e para chegar nesse lugar a gente tem que pegar um tipo de teleférico que é mais rústico, que é chamado de tarabita. Então a gente pegou esse teleférico, fez o passeio. Quando a gente estava indo embora, pegou essa tarabita de novo e foi para a estrada. A gente tinha que andar 5 quilômetros na estrada de terra desse lugar do passeio até a cidade. Estávamos lá, voltando a pé, muito felizes. De repente a gente vê uma pessoa de bicicleta vindo nessa estrada de terra e um cachorrinho correndo atrás. E aí eu pensei, falei, nossa, um cachorro acompanhando uma pessoa de bicicleta aqui na estrada de terra, que é super comum também. De repente, para nossa surpresa, quando a gente olha, é a cachorrinha desse primeiro dia que a gente deu oi, acho que a primeira que a gente cumprimentou ali na cidade. Ela pulou na gente. E quando ela viu a gente, ela fez a maior festa. Ela saiu, parou de seguir o menino da bicicleta e veio fazer uma festa pra gente. Ficou assim, não é possível, não é possível que é ela. Mas era ela, e aí ela ficou com a gente, acompanhou a gente de volta por esses 5 quilômetros até a cidade. A gente filmou tudo, né, tem algumas cenas aqui, e compartilhou no Instagram, e aí, obviamente, apelidamos a cachorrinha de Tarabita, que é o lugar onde a gente estava, onde a gente encontrou ela. Ao compartilhar no Instagram, muitas pessoas já começaram, adotem, ela é de vocês, ela escolheu vocês. E aí que começou essa reflexão. É lógico que a gente se apega, é lógico que a gente cria esse vínculo emocional. Pra gente foi muito significativo. Sim. Esse encontro, ela ter trocado a bicicleta e voltou caminhando com a gente parava na estrada para tirar foto, ela parava junto, a gente continuava andando, sabe? Então, a gente criou um vínculo com ela e começaram a falar assim, nossa gente, se fosse eu não aguentaria, eu adotaria na hora e levaria para minha casa. E aí a gente começou também nesse dilema, falou, poxa, e se fosse no Brasil? E se a gente estivesse voltando imediatamente para nossa casa? Seria que o certo? Será que a gente deveria adotar? Né? E a gente teve a oportunidade de passar alguns dias, inclusive depois desse episódio, a gente continuou ali na mesma cidade, encontrando com ela em alguns momentos. Né? Até que chegou o momento mais emocionante, né? A hora que a gente estava indo embora, que isso foi ontem, e era bem cedo, a gente tinha que ir até a rodoviária da cidade, e a gente até caminhando, a gente, nossa, cadê os cachorros? Eles tavam, a cidade estava meio vazia, era 6 assim. da manhã, assim, e aí, nossa, cadê os cachorros? A gente não tá vendo cachorro, e aí, eis que no meio da rua tá lá a Tarabita, eu falei, não é possível, de novo, que é ela. E ela veio, né, parecia que ela estava se despedindo da gente, acompanhou a gente até a rodoviária. A gente viu ela pela janela do ônibus que a gente estava indo embora, né? E aí veio a pergunta, falando, nossa, e realmente, como que a gente pode dar o nosso ponto de vista para as pessoas sobre adotar ou não? Será que a gente foi muito frio e calculista? Assim, eu digo que não, porque eu sofri, para mim foi dura essa despedida, como se fosse um amigo mesmo que eu estivesse dando tchau ali no final de uma viagem, de uma experiência muito legal. Por isso que a gente pensou em trazer algumas reflexões, alguns pontos de vista, porque a gente não está arrependido de não ter adotado a Tarabita, né? A gente acredita que a gente tomou a melhor decisão, é a atitude correta, a ação correta a ser tomada. Né? E a gente vai trazer alguns pontos de vista sobre o porquê que a gente acha isso e se de alguma maneira essas informações podem ajudar você, caso você passe por algum encontro assim, né? Conheça algum cão com uma história que você se apegue, que você crie vínculo e você se veja nesse dilema de tirá-lo ou não de uma situação de rua, adotar ou não esse cão. Lembrando de novo que esse é um ponto de vista. Se você tiver um ponto de vista diferente, pensar diferente, tudo bem também. Se você tivesse escolhido adotar a Tarabita, tudo bem, desde que a gente consiga trazer essas reflexões e tomar essa decisão mais a partir de um olhar mais amplo, ao invés de só ser tomado pelo emocional
e às vezes tomar uma decisão que não é tão coerente só porque a gente estava ali envolvido na emoção. A Tarabita, até só para explicar um pouquinho mais, né? Ela, pelo que a gente percebeu, ela não tem uma casa, mas ela vive lá solta e ela tem uma vida incrível, assim, vocês podem ver pela imagem que ela é linda, super bem cuidada, pelagem super bonita, perfeita, não tá em nenhuma situação de sofrimento, precisando de alguma ajuda. Vulnerabilidade. Inclusive, até falando, trazendo um pouco até esse lado mais místico, assim, talvez, mais energético, em nenhum momento eu senti, não sei o Guilherme, que ela tava precisando de ajuda, assim, era quase como se ela estivesse celebrando, ela tava muito feliz ali de compartilhar os momentos com a gente. E eu sinto que a despedida pra gente foi mais dolorosa do que para ela. Então a gente viu que é algo mais humano dessa ideia que a gente constrói na nossa cabeça do que de fato um sofrimento para os animais de nossa, esses humanos não me querem, eles não querem me ajudar e eu não tenho assistência nenhuma. Sim. E aí que eu acho que começa um dos primeiros pontos que a gente quer refletir, de que nós humanos temos essa tendência de sempre nos colocarmos como superiores, como se a gente soubesse tudo, como se nossas decisões sempre fossem as melhores para os animais, principalmente, como se eles não soubessem o que é bom para eles. E aí, imagina qual impacto teria na vida da Tarabita a gente tirar ela dessa vida que ela tem de liberdade, de ir para vários lugares, de ter comida, de dormir tranquilamente. E dentro do nosso contexto, se a gente fosse adotar ela, a gente teria que tirar ela de lá, colocar ela num avião, num ônibus e em avião imediatamente, porque a gente ia viajar 2 dias depois. Só ontem ela passaria por 2 viagens de ônibus e uma de avião. E 2 ou 3 táxis. Sim. E assim, uma cachorrinha que vive livre, que eu acho que nunca nem colocou uma coleira. Então não teria como, seria um estresse muito grande ela passar por essa mudança e só para acompanhar a gente, né? Então já seria um impacto muito grande na vida dela e a gente nem imagina como que ela passaria por isso, se ela se sentiria satisfeita com isso. Outro ponto, a gente recebeu um comentário, a gente postou um story no meio da semana, onde a gente encontrou com ela dormindo no meio da calçada. E tava meio frio, chuviscando, assim. Frio. E a gente recebeu mensagens dizendo, tadinha, ela precisa dormir nas ruas, ela dorme no meio da rua. E aí entra essa reflexão da gente, humano, se achar os inteligentes. De que os animais eles estão dormindo no meio da rua porque eles não sabem o que eles estão fazendo ou porque ali é só o que eles têm. Ela poderia escolher vários outros lugares para dormir. Sim. E faz essa correlação com cães, por exemplo, domésticos, que têm uma casa desde filhotinho e tal. Os cães domésticos, eles têm a segurança, a confiança de dormir em qualquer lugar, eles se sentem bem em qualquer lugar. Então, para mim, essa foi um dos maiores, assim, aprendizados de que, poxa, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela escolheu estar deitada no meio da calçada, às vezes na chuva. E o que é muito melhor, do nosso ponto de vista, é, nossa, olha como ela se sente segura de estar deitada no meio da calçada sem estar intocada, protegida. Isso é um ótimo sinal. É um sinal de que ela não precisa ter medo das pessoas, de que ela pode deitar e dormir tranquilamente em qualquer lugar. Então, do ponto de vista animal, de que se o animal tem medo, de que ele não se sente seguro, ela estaria intocada, o fato dela estar deitada lá é um sinal maravilhoso de que ninguém fica atormentando os cachorros lá, de que eles não são maltratados. De que ela não precisa de um colo humano, de um abrigo humano, um sofá confortável. Não é isso que realmente significaria o bem-estar para esse animal, né? Ela realmente é o conceito de um animal livre. Ela é livre de medo, ela é livre de inseguranças, né, no ambiente que ela vive. E isso tem Lógico que não 100%, né? Sim, mas na maior parte. Existem situações que são perigosas para esses animais de rua, mas com certeza é um animal muito mais livre de desconforto psicológico do que, às vezes, um animal que tem tudo que é material de cuidados que um humano consegue proporcionar. Junto desse olhar de ter dó dela estar deitada na rua, vem também a reflexão sobre essa ideia que nós humanos temos de que um animal só vai estar bem cuidado se ele estiver sob os cuidados humanos, como se eles não soubessem o que é melhor para eles.
E isso não é uma verdade. É óbvio que animais que estão vulneráveis, que estão em locais perigosos, que estão em situação de rua, enfim, é óbvio que muitas vezes eles precisam muito dos nossos cuidados, do nosso amparo, do nosso auxílio, mas eles têm uma inteligência deles, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que ela está deitada ali naquele lugar, não é só sob um cuidado humano que um animal vai estar em total bem-estar. Às vezes até, infelizmente, o contrário, né? A gente tira eles de um contexto, que é a reflexão que a gente está trazendo aqui, e coloca eles em um ambiente que não seria o melhor, um estilo de vida que não seria o melhor. Que vai de encontro a um ponto bem polêmico também, que comentaram lá no nosso Instagram, sobre pessoas que julgam os cães de moradores de rua, em pessoas que estão em situações de rua, dizendo que essas pessoas não têm condições financeiras, né, e não podem dar ao animal o que ele precisa, como se um animal só precisasse de dinheiro ou coisas que o dinheiro pode proporcionar. Mas eu faço essa pergunta inclusive em atendimentos de consultoria que eu dou. Você já viu algum cachorro de morador de rua dando problema de comportamento, dando trabalho, atacando outros cães na rua, correndo atrás do carteiro, correndo atrás de uma moto, uma bicicleta que passa? Muito pelo contrário, na verdade, na maioria dos casos, esses cães são os cães mais estáveis, são os animais mais equilibrados e que realmente têm um vínculo. Você vê que as pessoas que moram nas ruas com seus cães, elas têm extremo cuidado, extrema sensibilidade. Às vezes ela não tem condição de se alimentar direito, mas a primeira preocupação dela é alimentar o próprio animal, sabe? Então a gente tem que voltar um pouco nessa nossa reflexão do que é realmente importante na vida e nos cuidados, não só com os animais, com o próximo também. E outro direct que mandaram foi justamente falando sobre, será que em muitos casos, quando a gente escolhe adotar um animal, a gente não está só querendo preencher o nosso próprio vazio, sem pensar no impacto que essa nossa escolha vai ter na vida daquele animal? De novo, dentro de um contexto, animais que não estão em sofrimento, animais que não estão doentes, animais que estão bem, como a gente vê muitos cães comunitários, que a gente chama, que são cães que não têm uma casa, mas eles têm os cuidados de toda a comunidade. Eles podem dormir, às vezes, em vários lugares, tem casinha, tem alimentação, tem cuidados veterinários quando eles precisam, mas eles não estão dentro de uma casa, como é o caso da Tarabita, que foi a reflexão que a gente trouxe. Tirar ela daquele contexto, colocar ela nessa situação de estresse. A gente ainda não vai voltar para o Brasil, a gente vai passar por várias coisas. Que impacto isso teria na vida dela? A gente sabe o impacto que teve na nossa, né? Que realmente foi difícil essa despedida, dá vontade de pegar ela, de ficar com ela pra gente, mas como mandaram no direct, será que isso não é só um apego? Nossa, seria uma decisão só pensando na gente, sem pensar no impacto na vida dela? Será que ela queria, se ela pudesse escolher? E muitas vezes essa vontade humana de querer resolver o problema dos outros pode gerar ainda mais problema. Eu lembrei aqui o caso, eu não lembro exatamente o nome daquele pincherzinho que era vizinho do café. Eu não lembro. Que é uma história parecida com o que a gente já viu acontecer lá em Itacaré, onde a gente mora, que é um destino turístico também. E a história é, um turista foi visitar a cidade, conheceu o cachorro ali na rua, sem saber se ele tinha uma família ou não, se ele era cuidado por alguém ou não, julgou que esse animal precisava ser resgatado e simplesmente ia levar o animal embora. E deu um maior trabalhão acontecer, graças a, né, a ajuda das pessoas, tanto nesse caso lá em Mindo quanto lá em Itacaré, a própria população se mobilizou ali para achar o turista e avisar que não, esse cachorro tem um tutor, tem uma pessoa que cuida dele, ele tem uma casa. E aí, né, eu fico imaginando quantas histórias não se repetem assim em destinos turísticos, onde um turista vai passar o final de semana, pega um cachorro que tem uma vida ótima naquele lugar e leva para sua cidade, leva para sua casa para saber, sabe lá, qual vida, qual condição que esse animal vai viver. Lembrando que não somos a favor também de os cães com casa ficarem soltos, sim, sem identificação nenhuma, né? Claro que o ideal seria que todos esses cães ficassem dentro de casa, passeassem na coleira, todos tivessem uma coleira com identificação. A gente não está defendendo esse estilo de vida também, a pessoa deixar ele solto e aí culpar o turista por querer adotar, mas é só a ideia de que a gente olha um animal e julga que só por ele estar ali ele está precisando de ajuda, sendo que não necessariamente. Muitos podem ter uma vida perfeita, uma casa maravilhosa, não é só porque ele está ali solto
que ele precisa ser resgatado, né? Nesse sentido. Exato. E que eu já vi acontecer mais de uma vez a mesma história sendo num lugar turístico. Em resumo, é claro que a gente ficou triste, que foi difícil deixá-la ir embora, deixá-la lá e a gente seguir o nosso caminho. Talvez, se tudo isso acontecesse próximo da nossa casa, eu não posso afirmar que a Tarabita não estaria aqui agora gravando esse vídeo junto e a gente estaria contando uma história diferente. Mas a gente sentiu que é isso, é o que é. A vida é assim, nem sempre a história vai acabar com um felizes para sempre, né? Estamos aqui agora, salvamos essa vida será muito melhor agora do nosso lado, a Tarabita vai ser muito mais feliz porque está recebendo os nossos cuidados. Talvez ela vai continuar sendo muito mais feliz vivendo em Mindo. Talvez só a gente ficaria mais feliz com ela aqui. A gente não sabe se ela estaria mais feliz ou não. Que é um ponto muito importante de se falar e de se aprender com os animais. Eu tenho certeza de que ela agora, ela não está gravando um vídeo falando dos humanos que ela conheceu e foram embora e tal. Os animais, eles vivem o momento presente. E é isso que a gente precisa aprender com eles, a viver o presente. Então foi bom, foi muito legal, foi mágico enquanto a gente esteve lá. Ter encontrado o encontro 5 quilômetros no meio de uma estrada de terra inesperado, assim, é como se a gente tivesse encontrado um grande amigo. E a gente aproveitou os momentos juntos, né? A gente não pode ficar, por exemplo, num encontro com um grande amigo pensando de como vai ser a despedida, ou de como foi bom e agora está ruim, como foi legal e agora a gente não está mais próximo, sabe? É viver o momento presente e essa é a maior lição que os animais nos trazem. Repare como todo animal, ele vive o momento presente. E Tarabita segue nos nossos corações e trouxe também essa lição também de entrega, de amor, de viver ali. Ela não pediu nada em troca, ela só quis compartilhar um pouco do que ela é, trazer essa lição também de liberdade. Essas reflexões que, de novo, não é sobre estar certo ou errado, sobre o que fazer ou não fazer, como se fosse uma regra. De novo, assim, dentro desse contexto, o que a gente sentiu de que não faria sentido tirar um animal que estava feliz, estava bem, tem uma vida boa, que a gente viu sendo cuidado, para trazer para um contexto que seria extremamente estressante, que a gente não sabe como ela se adaptaria. E eu tenho certeza que ela também ficou com um pouco da gente, ela ficou com o nosso amor, com o nosso reconhecimento, o nosso respeito. A gente nunca olhou para ela como sendo uma coitada, e talvez tenha isso que fez com que ela se conectasse com a gente. O tempo todo a gente olhou para ela com admiração, com respeito por quem ela é, por ser um cachorro, pela vida que ela tem, e com gratidão por ela estar escolhendo viver esses momentos com a gente, e não como um animal que precisa ser ajudado a qualquer custo, com dó, com pena, que é um olhar que tem... Com fragilidade. Que tem uma vibração que não é tão legal. Exato. Então a gente também, a partir de agora, conseguir ter essas trocas mais honestas, olhar para o animal e saber o quanto ele realmente está precisando ou quanto é uma honra a gente estar ali dividindo esse momento com ele. E quem sabe essa experiência, o que ela mais proporcionou para a gente foi a possibilidade de transmitir essa mensagem e não estarmos aqui só contando mais uma história de um animal que estava nas ruas e foi resgatado por humanos salvadores. É realmente mais profundo do que isso, e a missão dela, com certeza, pode ajudar muito mais animais do que simplesmente ser só mais uma história de resgate. É um animal que trouxe toda essa reflexão e esse ponto de vista que a gente quis compartilhar aqui com vocês. Comenta aqui se faz sentido, o que você achou, se você já passou por histórias parecidas aí em alguma viagem, teve vontade de trazer algum cachorro, ou se você levou para sua casa, como foi, compartilha aqui com a gente e até o próximo vídeo.